Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Soraya Fleischer, eu sou professora aqui do Departamento de Antropologia. Eu só preciso fazer uma coisa, combinar uma coisa com eu também. Não, tudo bem. Bom, vou de novo então. Meu nome é Soraya, eu sou professora aqui do Departamento de Antropologia e eu queria primeiro bem-vindá-las todas e bem-vindá-los ao nosso seminário do Departamento de Antropologia. Esse é um espaço bastante importante aqui dentro, eu considero, um espaço em que a gente recebe as pessoas que estão com as suas pesquisas no momento, então tem um ar, né, de frescor, assim, que é bastante importante para o departamento se oxigenar, né, e estar sempre atualizado. Esse é um ritual que a gente tem há já muitos anos, não sei se vocês sabem quantos. Foi bom para a gente saber. Desde que eu estava na graduação. Pois é, também. Faz pouco tempo, uns 5 anos. 5 anos. Então, bom, esse ano eu estou responsável pela coordenação do seminário. Faz 22 anos que eu entrei na UNB. Sério? Faz? Ela entrou muito antes de mim. Então, eu estou coordenando os seminários esse ano e a gente já está com a programação do primeiro semestre pronta. Vocês, né, devem estar vendo por aí nossos cartazes. Eu queria muito que vocês nos ajudassem a divulgar as palestras que a gente tem pela frente, para a gente não ficar só com um público muito endogâmico, a gente poder, né, fazer o serviço de integrar a universidade também na discussão antropológica. Fiquem muito à vontade de convidar colegas, amigos, familiares, todos que vocês acham que têm a ver com os assuntos, né, que vão aparecer por aqui, ou que não têm e querem se informar. A gente tem, inclusive, essa é uma atividade de extensão, então ali fora tem um formulário para quem quiser se inscrever, preenche, deixa no fundo da pasta, que depois eu vou recolher todos, né? Quem tiver dúvidas também sobre esse espaço, pode me escrever, soraya com y@unb.br, eu estou super acessível. E hoje, então, a gente começa com a professora Taniele Rui, a antropóloga também, ela vai se apresentar, porque como é meu primeiro, né, como uma neófita, eu esqueci de fazer meu dever de casa, que era trazer impresso a apresentação dela, o praxe é assim. Então a gente começa quebrando o praxe, a Taniele se apresenta e peço desculpas. Eu queria fazer alguns agradecimentos, então primeiro a ela por ter aceito o nosso convite, e também eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, e queria agradecer, tem cadeiras lá naquela outra sala, o Gustavo. E também agradecer ao Hugo, que é nosso aluno de graduação aqui na antropologia, que sugeriu uma excelente ideia de filmar os seminários daqui para frente, de disponibilizá-los no site do departamento, para quem não tem a capacidade ou impossibilidade de estar presente, poder assistir depois, ou quem estiver aqui e quiser, né, usar esse material depois, ou em sala de aula, ou para reprodução, em outros meios também. Então eu queria agradecer o Hugo por essa ideia, que é dele e foi discutida no colegiado essa semana e aprovado. Também queria agradecer ao pessoal do IRIS, que está aqui no suporte técnico e também na participação. E eu queria, então, passar a palavra imediatamente a Taniele. Estou esquecendo alguma coisa? Tá. E explicar um pouquinho do nosso ritual, que é mais ou menos igual, né? Então, a pessoa vem para um espaço que eu julgo bastante privilegiado, poder falar 40 a 50 minutos. Quando a gente vai a congressos, a gente pode falar 15, cada vez mais, né, exíguos. E depois a gente abre para blocos de perguntas de vocês, e a gente retorna para ela. Geralmente a gente consegue fazer 2 blocos, mas se forem muitas perguntas, talvez só 1. E a gente tem um teto de 6 horas, né? Até 6 horas a gente pode ficar aqui. Então, porque eu tenho que buscar minha filha na escola. Mas, enfim, vocês podem, claro, ficar à vontade para continuar a discussão com a Taniele. Então é isso, hoje a gente começa, dia 26 de março, o primeiro seminário de 2014, com o CRAC e abjeção, apontamentos etnográficos, que foi inclusive inspirado, né, os dados, eu imagino que a discussão vem da tese de doutorado da Taniele, que foi o prêmio de melhor tese de doutorado na antropologia, prêmio CAPES de 2013, né, do ano passado. Queria ressaltar isso. Uma honra muito grande para nós receber você aqui com a gente também. Obrigada. Boa tarde.
para todo mundo. Eu também queria começar agradecendo. Não é nem um convite, a Soraya já disse, é um privilégio mesmo poder estar aqui, conversar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a minha tese, algumas coisas que eu tenho feito mais recentemente, né? Então, enfim, queria agradecer muito essa oportunidade. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou Daniele Rui, eu venho de Campinas, da Unicamp, né? Toda a minha trajetória formal na antropologia ou de aprendizado de antropologia passa pela Unicamp de alguma forma, e ao longo desse trajeto, enfim, fui encontrando várias outras instituições, né? A USP, algumas parcerias com o pessoal da USP, dei aula na Escola de Sociologia e Política em São Paulo, também dei aula na PUC, fiz algumas pesquisas com o pessoal da Saúde Pública da USP também. Mais recentemente participo de um núcleo de etnografias urbanas do SEBRAP, que compõe, entre outras pessoas, o Ronaldo Almeida, o Gabriel Feltran, que são pessoas que têm um pouco movimentado, né, a discussão sobre esse tema. E agora eu estou com um projeto de pós-doutorado que está com uma bolsa dos Estados Unidos, num programa que chama Drogas, Segurança e Democracia na América Latina, né? E também, enfim, ganhei um edital da Unicamp de professor visitante, assim, então eu estou dando 2 disciplinas lá nesse momento, né? Então é um pouco, enfim, essas inserções institucionais, é daí que eu venho, né? E, enfim, a minha trajetória mais pessoal e de pesquisa, ela de alguma forma sempre esteve relacionada a esses temas que, enfim, vão se movimentar nessa fresta entre rua e drogas, né, de alguma maneira. Isso não vem só como um tema de pesquisa. Durante a graduação, eu participei de vários projetos de extensão da universidade, que a gente fazia, enfim, uma série de atividades com crianças e adolescentes que estavam em situação de rua na cidade de Campinas. Então, eu fiz um mestrado que era sobre esse tema, né? Enfim, como é que as crianças e adolescentes experimentavam na rua o consumo de drogas e como é que instituições fechadas, como as chamadas comunidades terapêuticas, elas se comportavam, né? Então, tinha uma dimensão de pesquisa. E o doutorado, na verdade, então, ele vai coroando um pouquinho dessa experiência, né? Que já vem há mais ou menos uns 10 anos, assim, de trabalho e de contato com a rua, né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre, enfim, essa tese, depois eu vou colocar sobre algumas questões mais recentes e que eu tenho fazendo. Essa tese, a Soraya já disse, né, mas ela tinha um título que chamava Corpos Abjetos, que é etnografia em cenários de uso e comércio de crack. Eu fiz pesquisa eu comecei em 2007, essa pesquisa se estendeu até 2011, e eu acompanhei alguns cenários de consumo de crack em algumas cidades de Campinas e de São Paulo. Eu só trouxe as imagens de algum desses lugares que eu fui para, enfim, vislumbrar de onde é que eu estou falando e quais foram os lugares onde eu fiz pesquisa, né? Aqui é uma linha de trem que tinha na cidade de Campinas, que os usuários de crack ficavam em toda essa extensão da linha de trem, né? Eu andei por ela 1 ano e meio, assim, enfim, claro que aqui eles não estão aparecendo, mas era nesse universo, quando eu falar de linha de trem, quando eu falar de tráfico de drogas, é um pouco daqui que eu vou falar. Um outro lugar foi esse prédio abandonado, que também foi ocupado por usuários de crack, né? Então, como eu estava sempre com serviços de redução de danos que faziam um acompanhamento, eu fiz algumas pesquisas ali dentro. E o terceiro lugar, que talvez seja mais conhecido de todo mundo, é essa região que ficou conhecida como Cracolândia nacionalmente, né? Que é no centro da cidade de São Paulo. Essa rua Helvétia é a mais famosa, né? Territorialidade de consumo de crack no Brasil. E aqui foi um momento em que os usuários estavam sendo acossados pela guarda municipal, então deu para fotografar um pouquinho do que era essa violência policial, né? Então, quando eu falar para vocês, é desses 3 lugares que eu estou falando, né? E é a partir daí que, de alguma forma, enfim, eu fui tentar produzir o que isso podia render em termos teóricos, né, analíticos, uma série de coisas. Acho que esse trabalho, ele tem essas frestas, né?
pode às vezes ser considerado uma antropologia da saúde, mas também é um trabalho que vai discutir questões muito clássicas nas ciências sociais, que, enfim, implica desigualdade, pobreza, periferias, tráfico de drogas, uma série de outras questões. Mas eu acho que ele é mais um trabalho de uma antropologia urbana, né? E tem uma frase do Phil Hanners que eu gosto muito, que ele vai dizer que pensamento antropológico urbano é fundamentalmente pensamento antropológico, né? Então, é esse pensamento antropológico, de alguma maneira, que sustentou toda a minha etnografia e tudo aquilo que eu fiz. E o que eu vou tentar fazer aqui é dar um panorama, né, desse pensamento antropológico mais amplo que tem me guiado, né, de alguma forma. A tese e esse meu trabalho, de uma maneira geral, ele partiu de impressões muito pequenas, muito cotidianas e muito miúdas, mas que eu fui percebendo que se repetiam e se reiteravam em uma série de personagens, de atores sociais, né, e de movimentos urbanos, mas que tinha a ver com uma certa associação quase imediata entre consumo de crack e consumidores de crack, e aí uma imediata rejeição desses consumidores, né, e dos espaços que eles estavam ocupando. Só para ter uma ideia um pouco e tornar mais claro o que eu estou querendo dizer, eu parti de uma matéria de jornal que ia contar a história de uma estilista que estava nessa região da Cracolândia, né? A matéria começa dizendo que essa mulher consumia crack, mas consumia, enfim, no passado sempre, né? E dizia que ela jamais poderia ser a modelo que ela imaginava que seria antigamente. E aí as descrições que essas matérias de jornal diziam era o seguinte: a mulher desgrenhada, de rosto cinza escovado, tem feridas purulentas espalhadas pelas pernas e pés. Prostitui-se em hotéis imundos e até debaixo de árvores da Praça Princesa Isabel, cobra R$5 pelo programa e é HIV positivo, né? Essa era uma representação que acabava, enfim, eu comecei a perceber em uma série, não só nos jornais, mas eu conversava com os policiais, eles tinham uma representação mais ou menos parecida, eu comecei a conversar com alguns participantes do tráfico de drogas, eles também falavam sobre os usuários de crack do mesmo jeito, né? Isso, em algumas medidas, ia sendo conformando essa figura que a gente tem nos centros urbanos, que também vão sendo chamados de nóia, de alguma maneira. Então, eu fui começar a pensar sobre todas essas coisas, né? E ainda, além dessas imagens, né, esse rosto desgrenhado, essa pele cinza escovado, esse se prostituir por R$5, né, sempre esses elementos que iam sendo acionados. Outros elementos eram a ideia de que eles sempre perderiam qualquer tipo de traço de humanidade, né, e aí com, enfim, representações que diziam o seguinte: eles defecam na frente de todo mundo, isso são matérias de jornais, né? Eles fazem sexo em qualquer lugar, se você reclama, eles vão atacar vocês, né? Escarram em vocês, vão começar a abrir a ferida, vão vomitar em cima de vocês, né? Eles não são a doença, né? Eles, enfim, acabaram e perderam todos os traços de humanidade, assim, né? Então era, enfim, essa recorrência, né, de uma série de falas que vinham e que eu fui tentar produzir alguma coisa, né? E aí eu, então, concentrei toda a minha atenção nessas falas e nesse tipo de personagem muito particular, que é só um consumidor muito específico, é esse que vai desenvolver com a substância a relação mais extrema e mais radical que vai ter no corpo, né? O grande veículo e o grande signo de toda essa abjeção, né? Esse usuário em São Paulo é chamado de nóia, no Rio de Janeiro eles chamam de cracudo, é a figura mais radical. Eu não sei como é que é aqui em Brasília, tem como é que se fala? Nóia também, né? Mas, enfim, é só essa... Na verdade, ele vai sendo sempre mais uma figura de acusação do que de assunção. Depois eu vou dizer sobre isso, mas eu nunca... Quase não ouvi ninguém falando de si mesmo como se fosse nóia. Era sempre um outro, né? Mas, de alguma forma, o interessante, na verdade, é que, sim, então, nessa perspectiva das interações muito concretas entre eles, né? Isso era uma categoria extremamente plástica. O que mais me começou, enfim,
a me incomodar, né, é como é que essa figura emergia, né, e começava a justificar todo esse aparato, que é um aparato repressivo, mas também que é um aparato assistencial, que é um aparato religioso, midiático e sanitário, né? Então, como é que dessa figura a gente tem essa série de produções e gestões, né? E como é que, uma vez essa figura também aparecendo, né, para as cidades e se tornando extremamente visíveis, ela vai evocando uma série de limites, né? E aí são limites tanto corporais quanto sociais, espaciais, mas também limites simbólicos e limites morais, né? Que, enfim, faz a gente pensar sobre isso de uma maneira que eu acho que é bastante, enfim, antropologicamente pode render muita coisa, né? Portanto, enfim, essa argumentação mais geral e as coisas que eu venho propondo de uma maneira mais geral é isso, né? Olha, a novidade do CRAC no Brasil, nos espaços urbanos, é a produção desse tipo de corporalidade específica, né? Ou de um tipo de sujeito específico, que ao radicalizar de alguma maneira essa alteridade ou as nossas concepções de humanidade, né, vai, enfim, se constituir, né, como esse tipo social que de alguma maneira é fundado a partir de uma exclusão, mas aí de uma exclusão baseado naquilo que a gente já aprendeu sobre os sistemas classificatórios, né, que toda classificação implica uma exclusão, não é uma exclusão necessariamente, que isso vai ter relações, mas não necessariamente vai ter a ver com exclusão no sentido político, né, de ausência de direitos. Vai ter relações, mas não é dessa exclusão que eu estou falando nesse primeiro momento, mas é como toda classificação vai produzindo, né, uma exclusão. E, na verdade, se eu tomar esse tipo social a partir dessa perspectiva, eu começo a ver tudo que ele está mobilizando e tudo que ele está produzindo, né? A partir dessa exclusão, desse exterior quase constitutivo, eu vejo todas as normatividades acontecendo, né? Então foi daí que eu tentei produzir e fazer etnografia, né? E ao se tornar visível, né, esse tipo social, enfim, vai se territorializar, né? E ao territorializar, vai incitar todas essas gestões e os investimentos dos inúmeros dispositivos políticos, né? Então, tem uma relação que vai implicar, enfim, produção de corpos, produção de pessoas, produção de territórios e produção de dispositivos políticos. Então, a questão corporal, na verdade, ela é extremamente central, né? E ela não é nem um pouco banal. É claro que para tratar, né, dessa questão corporal, enfim, também aí a gente teria que pensar em vários desafios, que são tanto desafios metodológicos quanto teóricos, mas que tem a ver também com a produção antropológica contemporânea, né, de como é que se faz isso, como é que se fala sobre isso, e mais como é que se descreve essa corporalidade sem recorrer numa série de dualismos, né, de corpo e mente, natural e cultural, e quais são os desafios de descrever isso empiricamente, sempre também aí acionando toda a produção teórica sobre corpo, né? Ao mesmo tempo o corpo nessas imbricações como um mecanismo sobre o qual vai se inscrevendo, né, poder e dominação, se a gente quiser ler Foucault, por exemplo, por esse lado, mas também, enfim, pensando essas questões mais recentes de Ingorman, por exemplo, no corpo como um agente que vai dialogando também com todo esse poder e essa dominação, né? Enfim, aí tem também desafios teóricos que eu fui tentando enfrentar quando coloquei o corpo no centro de toda essa discussão, né? E aí, enfim, perceber uma série de conexões mútuas e sempre atentando, né, para essa permeabilidade entre fronteiras corporais e as conexões dessas fronteiras corporais com processos sociais e com processos simbólicos. Então, isso de alguma forma é uma... não vou citar todo mundo, mas é essa inspiração antropológica que eu tenho comigo, né, e que está no fundo um pouco desse trabalho. E o desafio etnográfico, então, é como é que isso, a gente descreve isso, né, empiricamente, né, e como é que se mostra empiricamente a potencialidade de um definhamento corporal, né? O quanto esse definhamento corporal é capaz de produzir coisas, né? E não só ver pelos seus aspectos negativos. E aí, enfim, esse título, né, de corpos abjetos também
está inspirado, enfim, poderia falar em algumas coisas contemporâneas, né, como enfim, algumas coisas da Júlia Kristevano, O Poder do Horror, né, foi um texto interessante, que ela é dizendo, enfim, que o objeto não tem a ver com sujeira, falta de limpeza, mas que ele tem a ver com ficar perturbando os nossos sistemas classificatórios, né, é disso que se trata no fundo. Tem também, enfim, uma inspiração que está nos estudos da Judith Butler, né, do objeto como aquele cuja vida não consegue se materializar, quase, né? Então isso é bem interessante para pensar como é que ele é sempre um outro, né? Ele tem essa qualidade de ser sempre um outro, assim, porque a vida é tão ilegítima que quase nem se materializa. Tem também uma discussão mais recente com o que a Benadas está fazendo, né, sobre discussões a respeito das margens, né, e entre as definições de margem, a ideia, enfim, de um corpo que está nos limites, né, entre lei e disciplina. Mas eu acho que a grande inspiração, na verdade, é a Mary Douglas, né, a noção de sujeira como sistema simbólico, de sujeira como tópico inoportuno, né, eu acho que essa palavra dela é genial, né, sugerir esse tópico inoportuno que vai aparecendo, embaralhando uma série de coisas, e esse ensinamento, né, de que, enfim, de alguma forma isso pode trazer tanto perigo, mas também tem muito poder, né? E aí é um pouco nessas brechas que eu quis pensar, né? Mais importante, então, é a ideia de que o objeto não é necessariamente um atributo dos que usam crack, mas ele tem a ver necessariamente com essas percepções, né, que vão sendo lançadas sobre eles, de alguma maneira, por outros atores sociais. Então, se refere, portanto, a esse desconforto que é sempre demonstrado diante dessa corporalidade. E porque tudo isso é relacional, eu não me interessei apenas pelas experiências, né, das pessoas ou pelas suas trajetórias biográficas. Me interessava também um pouco entender como é que isso produz gestão, como é que isso produz território e como é que isso produz alteridade, né? E aí, com isso, acho que dá para sugerir uma série de outras questões, né? Que aí é pensar como é que esses corpos se constituem a partir de uma série de relações e imbricações. No meu caso específico, era, enfim, numas relações dadas com as substâncias, com os espaços de uso, né, com as redes de solidariedade e prestação mútua, com os objetos, né, e aí, enfim, eu dediquei bastante tempo na relação que essas pessoas desenvolviam com seus próprios cachimbos. Depois eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, mas também, enfim, na relação, né, com esses tantos atores sociais que estão envolvidos, né, no comércio, no consumo de drogas, enfim, na prevenção de danos, né, nas distintas corporalidades produzidas a partir do uso de outras substâncias e também nessas políticas urbanísticas, sanitárias e repressivas. E aí, se eu conseguisse de alguma maneira descrever tudo isso e colocar tudo isso em relação etnograficamente só, né, só estou fazendo um apanhado mais geral do que estava me orientando, assim, mas agora a gente vai conversar num nível empírico. Como é que mostrar isso? A gente também fala sobre uma série de relações, né, específicas acerca de saberes, ações, classificações e espaços urbanos, né? É um pouco por aí. E a partir disso, enfim, agora dizendo essa coisa mais geral que tem me orientado, tem me guiado, tem me inspirado, eu vou falar sobre os aspectos etnográficos, né, de onde eu acho que se pode ir com isso, tendo isso em mente. A primeira coisa, e aí, enfim, porque eu disse para vocês que a questão também era observar a positividade disso, o quanto isso tinha de poderoso, né, uma primeira coisa, e esse aprendizado eu acho que teve muito a ver com o fato de eu estar acompanhando, enfim, agentes que estavam tendo práticas, né, de redução de danos, foi que deu para ver muito claramente como é que o crack, ao invés de ter só uma série de efeitos negativos, ele pautou uma série de políticas públicas, né? Isso é muito interessante pensar, assim. Aí eu comecei a fazer um histórico daquilo que já existia, né, de políticas públicas sobre droga no Brasil,
E quando entra o crack, como é que isso, enfim, tem uma virada radical, assim, de como essa destruturação, né, de recursos, de políticas e diretrizes nacionais, de planos de enfrentamento, né? Então, aquilo que imagina que vai perturbar tudo, na verdade, ele criou uma grande política nacional sobre drogas, tal como a gente tem hoje, né? Então, se pega 2004, 2005, tinha lá um texto do Ministério da Saúde que dizia, olha, o Ministério da Saúde não sabe se posicionar sobre isso, a gente ainda tem um atraso histórico sobre a questão do consumo de drogas, né? Quando já passa para 2009, que aí tem os trabalhos de alguns orientandos do Heitor que pegaram todas as reportagens jornalísticas daquele período, aí mostraram como é que 2009 foi o ano decisivo, né, para a fala pública sobre crack. Se você pega de lá para cá, os planos, ações, né, governamentais, eles começam a ser bastante efervescentes, né? O que é bastante interessante para a gente pensar como é que isso foi capaz de produzir, né? Produzir políticas, produzir pesquisas, né? E, enfim, produzir grandes disputas entre todos os atores sociais por recurso, por poder, por legitimidade, né? É bastante interessante a gente pensar o que sai daí, né? Então, acho que o que uma primeira positividade aí, isso eu fui tentando descrever etnograficamente como foi, quais foram as passagens, em que momento essas coisas foram acontecendo, é que, enfim, o crack atribui para todas essas ampliações por disputas por tratamentos, né? E eu acho que se tem isso embate, né? Entre embate, por exemplo, entre o que é política de redução de danos, o que são comunidades terapêuticas, internação compulsória, começa tudo a vir a partir daí, né? E cada vez mais na cena pública. Enfim, acho que outra coisa positiva que tem disso é que algo que era até 2004, 2005 pensado quase sempre na chave legal, na chave moral ou numa chave criminal, tem cada vez mais, vem cada vez mais sendo pensado como uma questão de saúde pública, né? Então ele próprio produziu a ideia do consumo de drogas como uma questão de saúde pública, assim, e no discurso isso tem aparecido com grande mais força, né? Então é muito interessante pensar essa ascensão de todos esses movimentos e como o crack tem uma questão decisiva aí, né? Então isso é uma primeira positividade e ela não é banal. Saindo um pouco então dessas dinâmicas institucionais e já deixando elas de lado e agora, enfim, tentando caminhar pelas cidades, né? Tentando entender aquilo que estava acontecendo nesses espaços que eu mostrei para vocês, aí tem um outro desafio, né, de etnográfico, de pesquisa, que é mostrar como em cada um desses lugares diferentes relações também são acionadas, né? O que de uma maneira bastante simples é dizer como é que, enfim, faz muita diferença você consumir crack numa linha de trem, num prédio abandonado ou num local público como é a Cracolândia, né? Faz muita diferença porque isso vai ter que implicar que você tenha que dialogar com atores sociais bastante específicos, estando em cada um desses espaços, né? E aí esses espaços também, eles têm uma coisa que é muito interessante para a gente pensar, porque assim como esses corpos, né, são ambíguos e são abjetos, esses espaços são igualmente abjetos. Tem uma mimes entre corpo e espaço que é radical. As cracolândias, como, enfim, tem algumas pichações que dizem assim, as cracolândias andam, né? Essa ideia de que elas andam, ela é bastante interessante, porque não é um território fixo, ela é uma territorialidade, né? Ela vai caminhando, mas o mais interessante é que ela é onde esses usuários estão, né? É uma relação muito colada entre corpo e espaço. E como tem essa relação bastante colada, também esses espaços são extremamente ambíguos, né? Imitam e propulsionam toda essa ambiguidade. Então, são locais, por exemplo, onde os consumidores da droga encontram abrigo e encontram proteção durante o uso, mas são também locais que oferecem bastante perigo, né? Para eles e para aqueles que por ali passam, né?
são locais que são alvos de violência, mas que também são promotores de uma violência. Os usuários estão nesses lugares, ora porque foram expulsos de outros locais, né? Ora porque, enfim, tomaram esses locais como refúgio quase último, assim, de se estar. Então, é um degredo, autodegredo, né? Esses espaços funcionam mais ou menos, enfim, de uma maneira tão ambígua quanto esses próprios corpos, né? E aí, enfim, acho que descrever a especificidade de cada um deles é importante, né? Porque, enfim, também faz a gente sair dessas questões mais formais, assim, e nos devolve ao emaranhado das interações concretas, né? Eu, enfim, não sei, não vou entrar muito nos detalhes da etnografia, mas só queria pontuar algumas das diferenças, né? Que dá para ver de maneira muito clara ao longo da pesquisa. Nesse lugar, que era a linha de trem, dava para ver muito claramente uma relação entre o consumo de crack e o tráfico de drogas, né? De uma maneira que era uma relação bastante, quase, enfim, uma relação de dependência mútua, mas o fato, isso eu fui percebendo ao longo da pesquisa, que o fato deles estarem concentrados na linha de trem tinha a ver com uma dinâmica específica do tráfico de drogas, né? Que não queriam que eles ficassem nos bairros, perto de crianças, perto de mães, tinha a ver com o regime de moralidade do próprio tráfico. Depois eu fui descobrindo com pesquisas em outros lugares, de alunos que estão fazendo em outros lugares, tem também uma prática de reservar barracos abandonados em espaços específicos das periferias e colocar os usuários ali, né, para de alguma forma não conviver com o restante do bairro. Então tem uma relação confusa entre como é que se relaciona, né, no interior dos bairros com esses próprios usuários, porque também tem uma relação, como eu estou dizendo para vocês, que é toda ela ambígua, né? O fato hoje, e aí o pessoal que tem estudado tráfico, que tem, enfim, estudado mercado de drogas, tem dito isso, né, que o crack, ele faz o mercado de drogas girar de uma maneira muito mais diária do que, por exemplo, cocaína ou do que, por exemplo, maconha, né? Ele tem uma venda que é diária, não é só aos finais de semana, em períodos de festa, né? Então, ele, na verdade, tem um giro de capital muito rápido, assim, para o próprio tráfico de drogas, mas, por outro lado, o tráfico também não gosta desses usuários que só com a movimentação deles atrapalha demais toda a dinâmica do tráfico de drogas ali, delata onde está, né, todas as bocas e biqueiras. Enfim, tem uma relação extremamente ambígua e extremamente confusa, além de passar por um certo um desprestígio em relação a esses que vão ser sempre considerados aqueles que não conseguiram se cuidar, né? Então essa coisa deles estarem na linha do trem teve a ver com isso, né? Teve a ver com esse regime de moralidade e teve a ver com uma ação prática de deixá-los circunscritos ao longo dessa linha. E aí o que o tráfico de drogas fez foi colocar um vendedor específico para esses usuários, então eles também não precisavam adentrar os bairros para comprar drogas e tinha, enfim, aí tinha os boatos, os rumores que eram interessantes de não aceitar, por exemplo, moedinhas, essas coisas do sinal que ficam dando para os usuários, então eles tinham que trocar essas moedinhas em algum lugar, né? Sempre tinha que ter nota inteira, assim, para a relação acontecer, para ela ser muito rápida, para ela ser o mais comercial possível. Essa relação eu consegui construir um pouco e mostrar como é que ela funcionava empiricamente numa relação que era com um usuário que eu acompanhei durante bastante tempo, né, que ele se chamava Roger, e depois com um próprio dono de uma boca de tráfico de drogas, que também eu acabei desenvolvendo uma relação mais próxima, né? Então, mostrar como é que os dois lidavam com isso me permitiu fazer algumas observações, né? E me permitiu contar um pouco como é que isso funcionava empiricamente, assim. Então tem a ver com isso, é interessante, né? Uma gestão que é uma gestão por restringir a circulação, né?
não é uma gestão como a que o Estado vai fazer nos centros das grandes cidades, mas tem a ver por onde é que eles podem circular, né? E como é que essa segregação moral se liga a uma segregação que é também espacial, né? Isso é interessante para pensar. E longe do que se imagina, né, do que se lê nos jornais, não é uma interação que é baseada na violência, né, mas é uma interação entre eles que é baseada em algo que é depreciação jocosa, né? Então é sempre visto assim, você tá feio, você vai ficar essa noite inteira aqui, nossa, e agora? O que você vai fazer? Vai descansar fumando todos? É sempre um escárnio, assim, nesse momento da venda, né? E a referência que se fazem a esses usuários é sempre por meio desse tipo de interação, numa situação que não é uma situação de grande tensão, né? Mas no dia a dia, que era o que me interessava um pouco entender, mas o que movimentava um pouco essa interação era isso, né? Era fofoca, era boato, era escárnio, né? E era esses julgamentos morais, né? Sempre bastante depreciativos, né? E tudo isso, enfim, também parece que é pouco, mas como Talcy já disse, é tudo disso que o terror se alimenta, né? Dessa relação que é extremamente jocosa. Então, enfim, aí tinha uma vez também um usuário, um redutor de danos me colocou uma questão, né? Que era por que tratam essas pessoas como se fossem lixos se vivem do cara, né? Isso, enfim, é uma pergunta que também não tem nada de óbvia, e quem me deu uma inspiração para tentar pensar sobre ela também foi o Talcy, no Xamanismo, Colonialismo e Homem Selvagem. O capítulo 3 chama Economia do Terror. Como é que funciona essa economia do terror, né? E aí uma das coisas que ele ensina é para a gente parar de buscar sentido no bom senso comum da economia política, né? Porque não tem sentido em como essas coisas operam, assim, né? Você pode explicar isso comercialmente de muitos modos, né? O que eu estou querendo dizer com isso é por que precisa se tratar com tanto descaso se em termos comerciais você também pode tratar com respeito alguém que vai continuar te alimentando e te dando dinheiro, né? Enfim, uma série de outras narrativas, eu fui começando a perceber esse descompasso que a literatura nunca soube como é que a gente vai atentando sobre isso. Por exemplo, por que em São Paulo se vendeu crack muito mais tempo do que em outras cidades do Brasil, do que o Rio de Janeiro, por exemplo, que foi o lugar onde o crack chegou por muito tempo. E sempre essas falas falavam assim, os traficantes não queriam que fossem vendido no Rio de Janeiro, né? Enfim, porque iam imaginar que os usuários, enfim, eles logo poderiam perder esses consumidores da droga. Então, tinha uma certa... Era interessante para tentar entender todas essas hipóteses, né, econômicas que iam sustentando essa venda ou essa não venda, sempre tentando achar alguma lógica comercial para elas. E quando se achava uma lógica, a lógica oposta era tão interessante quanto, né? Então você podia não vender, mas você podia vender, porque você também ia conseguir dinheiro. Você podia tratar com desconsideração, mas também podia tratar bem, porque em termos comerciais essas coisas podiam se resolver, né? De uma maneira que talvez seja mais interessante, né? Enfim, eu acho que outras coisas, né? Se o crack é uma droga barata, se o crack era uma droga cara, né? Aí uns diziam que era muito barata no começo, outros diziam que era cara porque você começa a usar todo dia, então você tem que despender muito dinheiro. E uma série de coisas, quanto é que vale uma moeda nesse mercado de drogas, né? Porque eles trocavam, enfim, roupas, trocavam televisões por algo que valia 5, 10 reais. Então tem uma dinâmica aí econômica que é interessante de observar, né? E que pode render para pensar bastante coisa, né? Tem, enfim, cenas da pessoa dando um cheque, enfim, era meia-noite, 50 reais, ela queria comprar 5 pedras de crack, né, que custavam cada uma 10 reais. Às 3 da manhã, esse cheque de 50 reais vale só uma pedra, né? Então, que teoria comercial é essa que vai, enfim, sendo colocada, né? Pensar, enfim, essa série de questões. Eu acho que aí é algo que ainda eu tenho
Vou tentar desenvolver um pouco para frente, porque tem questões aí muito interessantes etnograficamente de tentar entender o que é essa lógica de comércio, né? Irracional, mas acho que sempre para pensar em comércio, trocas, cobranças e débitos, né? E como é que esse débito, na verdade, implica uma relação, que é uma relação de você reconhecer que o outro também é capaz de pagar, né? Então tem coisas aí bem interessantes para a gente pensar, e é uma coisa que eu queria, enfim, também ir desenvolvendo mais para frente, né? Isso é importante também porque nessa argumentação, né, se todas essas apreciações que eu comecei a dizer no começo estão excluindo ele sempre como um outro, né? Se as representações que a gente tem são sempre essas representações fantasmagóricas, né? O zumbi tá nesse campo, né? Você tem que jogar para fora, né? Nesse campo da monstruosidade, porque aí também ele não é considerado como humano, né? E como é que as relações comerciais são capazes de restituir alguma ideia de que o outro tem capacidade de arcar com dívidas, né? E de arcar com relações. Então, enfim, tem uma coisa aí muito legal para pensar nessa dinâmica que talvez eu queira investir um pouquinho mais para frente. Uma outra questão, né? E aí isso é derivado desse prédio. Esse prédio, ele me interessou muito porque, sobretudo pela desocupação dele, como é que foi feita, né? São sempre essas operações performáticas, que aí você chama a guarda municipal, polícia civil, polícia militar, helicóptero, vem todo mundo para tirar 12 usuários de crack, né? Chama jornal, chama secretário de segurança e de repente está todo mundo ali dentro. Isso aparece nos jornais, dali 6 horas está todo mundo de volta nesses mesmos prédios, né? Então essa é uma dinâmica que também tem acontecido com bastante recorrência nos centros das grandes cidades, né? De um lado tem essa espetacularização, né, do poder público, e de outro tem uma relação bastante tensa com os próprios moradores, né, da região, que também estão pedindo para que eles saiam desse mesmo local, né? E esse prédio, ele era interessante para mim porque ele me dava ainda uma espécie de uma microescala de tensões e de conflitos que, quando eu chegaria numa região como essa da Cracolândia, se exponenciaria, né, em demasia. Então, uma série de personagens que eu via ali acontecendo quando tinha essas desocupações, quando chegava nessa região, que ficou conhecida como Cracolândia, isso se exponenciava de uma maneira muito intensa, né? E aí, nessa região, que é a região da Cracolândia, e que eu também concentrei grande parte, né, do meu esforço de investigação, aí tem tudo, né? Tem 1000 usuários, mas também tem 1000 agentes de saúde, 1000 policiais, 1000 agentes assistenciais, né? Aí tem interesses políticos, tem interesses humanitários, tem interesses imobiliários, né? E essas coisas estão todas juntas, conforme uma coisa extremamente caótica, que é muito difícil entender o que está acontecendo ali dentro. E tinha duas coisas que interessava argumentar, né? Primeiro, essa ideia, que eu acho que as ciências sociais e a antropologia, de modo geral, já tem feito bem, que é de não mais cair nessa ideia de que esses espaços estão ausentes de Estado, né? Isso a gente tem pensado, essa ideia não tem feito mais sentido, porque o que não falta em espaços como esse é Estado, né? E ele está ali em demasia, por muitas vezes, né? Reprimindo e ajudando, assim. Aí tem esse jogo confuso entre o momento em que entra a repressão, o momento em que entra o cuidado, né? O Bourdieu chamaria das duas mãos do Estado. Tem gente que vai dizer que é uma mesma mão que está operando e que está fazendo a mesma coisa, né? Mas também, para a gente não confundir presença do Estado com garantia de direitos, né? Então, como é que a gente também avança analiticamente para pensar tudo isso? O Estado está ali, o que não significa que ele tem garantia de direitos, né? Mas também que já não dá para pensar espaços como esse como espaços ausentes, né? De Estado, assim. Então tem uma coisa interessante para explorar, e explorar como é que é essa gestão, né? Como é que tem na prática, né? O que é a polícia, né? E quais são as polícias, e muitas polícias. Sério? Então tá bom. O que são
o que são os médicos, tá, não, mas vai dar tudo certo. Enfim, acho que tem uma coisa também de entender como é que as pessoas estão usando esses espaços, né? E aí os usos que as pessoas fazem desse próprio espaço. Acho que tem uma coisa interessante que também a gente está mostrando, e os estudos sobre rua estão mostrando de uma maneira interessante, que é como é que as pobrezas urbanas se concentram nos centros, né? Como o centro é, por excelência, esse lugar da radicalidade da pobreza urbana. Então, tem a ver com uma dinâmica maior, né, de cidades, de uma maneira mais geral, mas como é que essa pobreza mais extrema rebate para os centros, assim, e saem das periferias e tem chegado aos centros das grandes cidades, né? Então, isso também é um desafio de entender como é que tudo está acontecendo, né? Enfim, acho que eu podia ficar falando várias coisas, mas isso são impressões mais gerais nessas comparações, mas entre os usuários tem ainda ideias nativas de como... Aí eu comecei a perguntar, mas por que você escolhe um lugar e não outro para consumir crack? O que envolve esse cálculo de onde é que você está? Aí eles diziam que os espaços fechados, como desses prédios, por exemplo, eles também são ambíguos, porque eles são muito, ao mesmo tempo, muito perigosos, mas também são muito seguros. Então, são lugares onde eles podem se proteger da visibilidade pública, mas se alguma coisa acontecer ali dentro, eles sabem que nada será reclamado, né? E aí, qual é a diferença então? Aí eu ficava perguntando, mas qual é a diferença então entre você ir para uma periferia e de você estar no centro de uma grande cidade? Aí eles me diziam o seguinte, que o centro era por excelência o lugar da perdição. Então, o centro era o lugar que eu consumia mais crack, porque era mais fácil eu conseguir dinheiro, né? Na medida em que os centros também, enfim, são essa grande oferta de serviços e também de pequenos serviços que eles iam fazendo de uma maneira mais interessante, né? E eles falavam, sempre que eu volto para o bairro, tem alguém que é algum conhecido meu que começa, enfim, ficar me chamando de volta para a realidade, é o que eles falavam, né? Mas sempre tem algum conhecido que atuava como uma rede de proteção, assim. Então, era bem interessante pensar quais eram os cálculos que estavam sendo colocados, né? O que para mim é interessante, porque ia mostrando também como esse suposto cuidado de si, né, está extremamente ligado a todas essas interações sociais e morais possibilitadas em cada um desses espaços, né? Então, portanto, também, de novo, né, para falar do meu início, quando a gente pensa em corporalidades abjetas, né, a dinâmica espacial não é nem um pouco trivial, né? Ela importa significativamente para essa produção. E aí, enfim, também só avançando um pouquinho nessa comparação, né, há níveis muito específicos de gestão. Se a questão do tráfego era gerir pela circulação, né, a questão dos grandes centros é você gerenciar o espaço e cuidar da medida entre controle e cuidado, assim, né? Que também é um pouco como é que essas coisas vão acontecendo e tudo isso pautado por uma série de desentendimentos, de disputas e por desacordos, né? E esses desacordos são tanto profissionais quanto políticos, né? Enfim, acho que o que tem aí, né, que é depender de onde os usuários de crack se localizam e como e com quem eles interagem, a gente pode observar níveis muito distintos e muito diferenciados de violência física e simbólica, de gestão social e de gestão policial, né? E de segregação espacial e de segregação moral. E que da parte dos usuários eles têm que ficar fazendo esses cálculos, né? Calculando perdas morais, materiais, mas também perdas corporais para estar em cada um desses locais. Aí um outro desafio é mostrar como é que então as pessoas percebem esse definhamento corporal, que não vai ter tempo de eu desenvolver aqui, mas enfim, tem também uma série de situações empíricas que iam me mostrando, né, como é que essas pessoas estavam fazendo elaborações e reflexões sobre a própria condição corporal, né, e como é que, enfim, de alguma maneira eles também estavam sempre nesse jogo da alteridade, né. Eu não tô tão bem quanto ele, mas não tô tão pior quanto aquele outro, né? Então era sempre um jogo bem interessante aí captar os elementos. Olha, minha mão não tá como a dele, mas eu não tô tão magro como ele, né? Então sempre tinha esse movimento de comparação
que era muito interessante para perceber qual era o jogo de moralidades corporais que estavam envolvidos, né, e também como se dava esse cuidado corporal. Então, uma coisa interessante também, e aí a etnologia de alguma maneira ensinou isso, a antropologia urbana às vezes usa pouco, mas é que sempre pensar que mudanças, né, das relações corporais implicam mudanças das relações sociais, né, e de alguma maneira os usuários sabiam isso, né? Eles sabiam que se cuidar um pouquinho, engordar e ficar um pouquinho mais limpo, implicava em uma mudança de como quase toda a cidade iam vê-los, né? E implicava de alguma forma em uma possibilidade muito maior de poder circular e de poder caminhar pela cidade, assim, né? Então, isso é bem interessante, assim, como é que eles faziam isso empiricamente, né? Como é que eles se cuidavam um pouquinho para poder andar pela cidade de uma maneira mais livre, né? Isso é interessante da gente pensar. O que confere, na verdade, uma grande dramaticidade a essas histórias, porque eles ficam remoldando a própria pessoa o tempo inteiro, remoldando o próprio corpo, tentando remoldá-lo, e isso quase sempre fracassa, né? Então, fica muito trágico, assim, quando vai percebendo como é que isso vai operando nas histórias e nas trajetórias individuais, né? E aí é porque, enfim, tem esse trágico embate, né, entre essas sensações físicas, essa fissura pelo consumo da droga, por todas essas representações discursivas às quais eles estão sujeitos, né, e dessa busca por prestígio moral, né, constante e contínuo, assim. Eu acho que dá para ver, né, como é que o corpo é também esse grande locus das mais sérias injunções sociais, assim, né? Então, enfim, não dá para fazer uma formulação que é que eles estão numa liberdade das margens, assim, estão chegando num limite que ninguém conseguiu chegar. Na verdade, é quando eles estão chegando nesse limite que o mundo social se impõe de uma maneira que é bastante cruel e que torna todas essas situações bastante dramáticas. Enfim, acho que eu tinha pouco tempo, tinha bastante, mas eu falei muito. Mas só para, enfim, isso de alguma maneira são as ideias mais gerais que estão nesse trabalho, né? E eu queria afirmar, assim, pensar junto, né? Que não tinha como fazer um trabalho como esse se essas coisas não tivessem todas conjugadas, né? Se eu focasse, por exemplo, só na repressão, se eu focasse só no tratamento, se eu focasse só nas experiências de consumo, né? Sobretudo porque eu acho que foi ficando, essa inter-relação ficou bem clara, assim, ao longo da pesquisa e ao longo dessa transformação da pesquisa em texto, né? Mas acho que sem essa substância química não se constrói esse tipo de corpo, né? Sem esse corpo não se constrói essa ideia de pessoa, que é o Noé, que é o cracudo, enfim, e vários outros nomes que ele vai ganhando, né, em várias cidades brasileiras. Sem essa ideia de pessoa não se aciona todos os feixes de relações que eu fui mostrando para vocês. E eu acho sem essas relações também não se constrói todas essas territorialidades, né? Então tá tudo de alguma maneira bastante imbricado. Só para terminar, assim, e falar um pouco das coisas mais recentes, eu tenho acompanhado, né, os desdobramentos do que tem se passado nessas regiões, sobretudo na região da Cracolândia em São Paulo, e agora eu comecei no pós-doutorado um trabalho na Maré, no Rio de Janeiro, que, enfim, é onde está a maior Cracolândia da cidade do Rio de Janeiro, e tem a ver com uma dinâmica específica do tráfico de drogas também. Então, enfim, aí tem a ver com uma ideia de crescer a perspectiva comparativa e crescer na escala de análise também. Não sei onde é que dá para chegar, mas eu acho que pode ter coisa aí. E ao longo desse tempo todo, né, eu acho que tenho acompanhado um pouco as discussões nesse campo em 9, 10 anos. Eu acho que muita coisa foi acontecendo, né? O crack, enfim, ganhou cada vez mais notabilidade pública, o interesse na temática cresceu significativamente, os debates todos em torno da internação compulsória se acirraram, né? E todas as disputas sobre os recursos e investimentos em comunidades terapêuticas. Da mesma forma, é muito notável essa discussão sobre redução de danos no país, todas as disputas que estão envolvendo isso. Tem uma série de conflitos que estão acontecendo nessas territorialidades, né?
Então, acho que, enfim, é um momento que, assim, eu acho que não é exagerado eu dizer, né, que o CRAC está no centro da cena pública brasileira contemporânea. Eu estou ciente um pouco dessas transformações e sempre dá uma angústia que você quer acompanhar todas elas e nunca consegue, mas enfim, estou tentando incorporar um pouco de tudo isso, né, em umas pesquisas mais recentes. A boa notícia é que eu acho que eu estou cada vez menos sozinha, assim, antes ninguém quase estava pesquisando isso, hoje tem vários alunos, assim, que estão tentando trabalhar sobre isso, que estão tentando pensar sobre o tema, né? Enfim, acho que tem outra via de pesquisa aí, que é ficar acompanhando essas mirabolantes tecnologias, né, de gerenciamento, de contenção. Agora criaram, a maior novidade do Plano Federal é criar um ônibus, que é um BBB, assim, ele põe câmeras em todas essas grandes cidades e depois isso justifica a repressão e isso teima, enfim, em proliferar, né, em todos os grandes centros brasileiros. Acho que esses eram os meus propósitos mais gerais, né, enfim, acho que o que eu quis fazer de alguma maneira era fazer esses termos que a gente não sabe como é que dá um caráter analítico para eles, né, mas como é que a gente faz desconforto, desprezo, humilhação e abjeção se tornar problema etnográfico, né, como é que a gente faz isso, assim, então... Isso era um desafio, né? E como é que a gente, ao fazer disso um problema etnográfico, também explicita um pouco toda a dificuldade, né? Desses usuários de sustentarem sua própria existência em meio a essa série de tentativas discursivas e práticas que querem eliminá-los, né? Ou eliminá-los ou salvá-los, né? Tem as mais diversas coisas acontecendo aí. É isso, estou aberta.